Olá, gente. Bom dia. Coloquei, né, alguns slides aqui e vou fazer alguns comentários dele. E mais pro final, nós vamos começar, sem avançar muito, tá? Nós vamos passo a passo nisso. Nós vamos começar uma matéria nova de forças, tá bom? Que tá. Depois eu vou mostrar as páginas ali. Mas enfim, vamos fazer um comentários aqui desses gráficos. Olha só, gráficos do movimento retilíneo uniforme. Então vamos direto no que interessa. Olha, o gráfico está aqui. O x é a distância, é a posição em relação ao tempo, tá certo? Distância em relação ao tempo, beleza. De 0 até 4, o que nós observamos, gente? Gente, de 0 até 4 a distância se mantém constante, não é isso? Em 10 metros. Quer dizer, o tempo passa, mas a distância não muda. Lembra que para a distância mudar, ou a reta aumenta ou a reta diminui. A reta, no caso, a função, né? No caso aqui, a função é constante, não é isso? Então, de 0 até 4, ele se encontra no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, quer dizer, a velocidade dele seria quanto? Tá perguntando lá em cima. Eu vou dar a faca, o queijo e você vai cortar, beleza? Então, de 0 até 4, a distância não muda, não varia. Se não varia a distância, você vai calcular a velocidade lá em cima. De 4 até 8 segundos, a reta está decrescendo. Então a distância está diminuindo, não está? Quando a distância diminui, vocês lembram? O movimento é de ida ou de volta? Tem uma perguntinha ali sobre isso. Ó, o movimento é progressivo ou retrógrado de 4 até 8? A reta está decrescendo. Então, se você pegar em 4, pega a distância lá em cima. Em 4 segundos, a distância é 10 metros, não é? Beleza. Aí, à medida que o tempo vai passando, a distância vai diminuindo, tá certo? E a segunda opção que eu tinha saltado, segunda perguntinha, né? Você vai calcular a velocidade de 4 até 8. Lembrando que velocidade é a distância, a variação de distância dividida pela variação do tempo. Então, de 4 até 8, variou o tempo de quanto? Mas aí você vai pensar. Vou deixar você pensar sobre isso aí, tá bom? Olha só, ainda gráfico do movimento retilíneo uniforme. Olha só ali, pessoal, a distância em metro, ali colocou S, né? Tem livros que colocam o S como distância, que colocam o D, que colocam o X, mas enfim. Você percebe que agora a nossa reta, olha só, o tempo é 10 segundos. Essa reta está crescente, não tá, gente? Essa função está crescente. Então, saindo de 50, o professor vai ficando velho e não vai enxergando direito, tá vendo? Sai de 50 metros e chega em 250. Gente, saiu de 50 e chegou em 250 metros, variou quanto a distância? Variou quanto? Beleza, e o tempo sai de 0 até 10. Velocidade é a variação da distância pela variação do tempo. Aí pergunta lá em cima, qual foi a velocidade de 0 até 10 segundos? Variação de distância dividido pela variação do tempo, beleza? Aí pede a aceleração. Isso é um dever para você, você vai calcular a aceleração aí. Lembrando que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante e a aceleração é... Aí é com você, pesquise. Beleza? Vamos pro próximo slide aqui. Agora, gráfico do movimento variado, que foi o movimento onde nós paramos, tá vendo? Tô querendo dar exercícios complementares desses carinhas aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Esse gráfico tão... Ó, vou tentar fazer uma coisa, fiz outra. Mas enfim. Vamos continuar aqui. Gráfico do movimento uniforme variado. Gente, o movimento uniformemente variado é aquele que a velocidade muda, não é uma coisa óbvia? A velocidade muda. Agora dá uma olhadinha aqui, olha. A velocidade saiu de 20 e foi para 50, dada em metros por segundo. Saiu de 20, foi para 50, de 20 para 50. Então variou de quanto? O tempo saiu de 0 até 5. Observe que a reta está crescente, não está? Só que agora tem um detalhe. Agora não é fórmula mais de velocidade, é fórmula de aceleração. O que é aceleração? Você tem no livro, nas páginas anteriores, mas vamos dar uma dica aqui.
A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então está pedindo para você calcular a aceleração, tá bom? Gráficos do movimento retilíneo uniforme variado. Vamos continuar. Classificar o movimento. Olha, aqui uma coisa bem bacana. É uma síntese do que nós falamos. Olha, gente, a velocidade de 0 até 2, ela sai de... Eu estou falando de velocidade, tá? O eixo Y, ela sai de 0 até 8, concorda? E o tempo sai de 0 até 2. Então, esse movimento é acelerado ou desacelerado? Agora de 2 até 6, tempos de 2 até 6. Olha a velocidade lá, está constante, não está? Quando a velocidade é constante, existe aceleração? Existe desaceleração? Lembrando que essas respostas, você deve voltar nas páginas do livro, tá bom? Então de 2 até 6, a velocidade está constante. Será que tem aceleração? Ele é acelerado? Ele é desacelerado? Ou ele não é nem acelerado e nem desacelerado? Beleza. De 6 até 10, de 6 até 10 segundos, o gráfico está decrescente, não está? Lembrando que aqui em 6, ó, a velocidade está em 8. Tempo 6, velocidade é 8. E o tempo vai passando, a velocidade vai o quê? Vai diminuindo ou vai aumentando? Então, para você classificar, será que é desacelerado? Aí é com você, tá bom? Beleza, eu vou começar aqui a adiantar a nova matéria, ou seja, a vida que segue, né? Não vamos ficar parados no tempo, tá bom? Então, o que eu vou comentar aqui está nas páginas 142 a 144. Obviamente, eu estou fazendo uma síntese aqui de forma diferente, né? Peguei algumas figuras aqui. Gente, é a parte de força. A parte de força. Olha só aqui, ó. Força de atrito. É uma força, não é? Força gravitacional. É uma força, seria redundância de minha parte, né? Eu estou querendo dizer que é um tipo de força. O atrito é um tipo de força. Força gravitacional. Olha o paraquedista aí. Força de arrasto. Olha o carinha empurrando um carrinho aí. Força de arrasto. Aí ele colocou também um paraquedista aqui, ó. De repente a força de resistência do ar. Quando o paraquedista desce, o peso dele é para baixo. Olha o que eu estou falando. Seu peso é para baixo, vou tirar aqui, teve um probleminha aqui. Seu peso é para baixo. E a força de resistência do ar não é para baixo, é para onde, gente? Então, enfim, vão entendendo essa situação. Nós temos aqui a força elástica, força de uma mola é uma força elástica. Força magnética dos ímãs, né? Ah, só lembrando, hein? Já adiantando uma coisa. Já viram aquele ditado que os opostos se atraem? Os opostos se atraem? Então tem hora no ímã. Há momentos quando você tem dois ímãs. Aqui não é o caso, que você tem um ímã e tem um prego, tem uma taxinha, isso é uma outra coisa. Mas se você tiver dois ímãs e aproximar, pode haver uma força de atração ou repulsão, não é isso? Então vão gravando isso. Aqui eu coloquei força de tração ou tensão. Imagina um cabo de guerra. Uma pessoa tracionando a outra. Várias pessoas tracionando as outras. Ok? E essa última aqui, ó. Força de empuxo. Olha só a dica que eu estou dando. Força de empuxo. Então o dever vai ser esse daqui, meus queridinhos. Olha, dá muito serviço para você. O que é uma força de atrito? Você vai olhar no seu livro a partir da página 142, tá certo? Eu coloquei aqui 142 até 144, mas vai ter força aqui que vai estar para frente. Mas como eu estou pedindo o conceito, você pode pesquisar lá. Dever, o que é força de atrito, o que é uma força gravitacional, o que é uma força de arrasto, o que é uma força magnética. Tá beleza? Esse último aqui é força é uma grandeza vetorial. Então você vai pesquisar por que força é uma grandeza vetorial. Mas eu vou dar uma dica aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui você tem duas partículas. A partícula A tem velocidade A. Olha a setinha. Essa direção da partícula A é horizontal. A direção da partícula B é vertical. Sem problema, né? Tá, falei de direção. Agora falar de sentido.
O sentido da partícula A é da esquerda para a direita, ou de leste para oeste. O sentido da partícula B é de baixo para cima. Ou, deixa eu lembrar desse ponto aqui, ou de sul para norte. Então há uma diferença entre direção e sentido, ok? Então fica esse questionamento aí. O que é uma grandeza vetorial? Você vai pesquisar sobre isso. Tá todo no seu livrinho lá, bem bonitinho. Ó, o livrinho tá aqui na minha mão, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui na minha mão, medição de uma força, aí você vai virando lá. Entendeu? Tem serviço para você. Decomposição de uma força, mas enfim. O que eu quero é que você responda essas perguntas que eu coloquei aí em xeque, tá bom? Um abraço aí para vocês. Vou disponibilizar esse material um pouquinho antes, para no horário da nossa aula nós comentarmos sobre isso aí.